para o que é socialmente aceitável. Este programa contém imagens fortes. Aconselhamos discrição. Em diferentes culturas, acredita-se que através da magia é possível dominar supostas forças sobrenaturais. Os atos que têm a finalidade de prejudicar uma pessoa valendo-se de procedimentos mágicos são conhecidos como bruxaria. Te destruyo. Te destruyo. Te amarro. Te amarro. No México, um homem é iniciado na religião afro-cubana do Palo Monte por meio de um pacto de sangue. Que nojo. Na Argentina, uma bruxa pratica uma limpeza em um homem que acredita ser vítima de um trabalho de bruxaria. Na Colômbia, um bruxo recorre ao espírito da Santa Morte para vingar o abandono de uma mulher. Rituais que levam ao limite sentimentos como a inveja, o ciúme e a vingança e que são considerados tabu. O que não devemos ver, ouvir, dizer. O proibido. Tabu religiões. Bruxaria. Em pleno século XXI, alguns acreditam que através de um pacto com o diabo é possível obter poderes sobrenaturais para fazer o mal e manipular o futuro. A Igreja condena esta prática. Em uma época na qual a ciência responde cada vez mais perguntas e a tecnologia oferece mais soluções, o que leva então as pessoas a procurar a ajuda de bruxos, feiticeiros ou xamãs. Cidade do México, México. O Palo Monte ou Palo Mayombe é uma religião afro-cubana cada vez mais praticada na cidade do México. O palo é uma prática religiosa monoteísta, cuja deidade é conhecida como Inzambi. Os praticantes desta fé focam o culto nas forças sagradas da natureza e nos mortos, com os quais dizem estabelecer pactos de sangue. Helena é paleira há 24 anos. Ela é sacerdotisa ou Yayaniquiza, o mais alto grau que uma mulher pode alcançar nessa religião. Dizem que o palo é uma bruxaria, o lado negro, mas é apenas uma religião com a qual podemos fazer tanto bem como o mal. Esta religião nos permite usar todas as energias que existem na montanha e que vem a ser algo como a nossa mãe natureza, e os palos, e toda a natureza que existe em si. O Palo Monte é uma religião afro-cubana de origem bantu. Ela provém principalmente dos povos do Baixo Congo. É introduzida dentro do continente americano e se estabelece em Cuba devido ao tráfico de escravos. A estrutura do sistema, como tal, obedece a uma organização de práticas do catolicismo, misturadas também com o espiritismo, que chega a Cuba no final do século XIX. Hoje, Pedro será iniciado no Palo Monte, que procura superar os obstáculos da sua vida e uma proteção contra as forças negativas que estão ao seu redor. Eu decidi me iniciar porque sinto que não estou evoluindo espiritualmente. Eu sinto que há obstáculos. Eu me sinto estagnado espiritualmente, preso, porque sinto que há inveja. Eu me preparo todos os dias e não vejo os resultados que eu espero. Por isso eu sinto que há inveja. A iniciação de uma pessoa na religião do Palo Monte ocorre através de uma cerimônia ritualística conhecida como raiamento. Nesse ritual se estabelece um pacto entre o iniciado e o morto ou unifumbi que vai ficar a seu serviço. Durante o ritual são realizados cortes em diferentes partes do corpo do iniciado e com o derramamento do seu sangue o pacto com o morto ficará selado. Pedro será raiado por Francisco, que como encarregado deve cuidar pelo perfeito cumprimento das cerimônias. Nós fazemos pactos com os mortos para receber ajuda deles. Porque esse morto não é qualquer um, não é qualquer morto que eu encontro no panteão. Eles são espíritos ou mortos que também foram iniciados no Palo Monte.
Então, o conhecimento deles nos ajuda a conseguir seguir em frente ou poder ajudar as pessoas. Armando é o Tata, a máxima autoridade religiosa da Casa do Palo. Ele vai guiar Pedro no seu novo caminho. O pacto feito com os mortos consiste em, desde o momento em que você se raia, um morto cuida de você, está protegendo você. Mas também, em troca, você está se comprometendo a cuidar dele, a dar o que ele quiser. Vamos raiar o Pedro a fim de que ele tenha estabilidade e segurança em si mesmo, porque tem uma pessoa que está obstruindo o seu caminho. Bogotá, Colômbia. Na cidade de Bogotá, Colômbia, Sebastián Santeiros propala que é um bruxo que trabalha com magia negra. Para realizar seus trabalhos, ele diz invocar poderosos espíritos cuja força supera a do próprio diabo. De acordo com Santeiros, a sua principal aliada é a Santíssima Morte, cujo culto é considerado demoníaco pela Igreja Católica. Eu sou espiritualista, bruxo, feiticeiro, trabalho com a magia negra, magia rústica. É o caminho mais curto para encontrar a felicidade no ser humano e para ter o que se deseja e adquiri-lo. É a recopilação de muitos trabalhos espirituais baixos, de espíritos ocultos, espíritos negros, espíritos decaídos. Um bruxo negro tem que pular os muros de um cemitério. Tem que pegar caveiras, ossos, sangue de mortos, massacres, dejetos humanos. Trabalhar com cabeças reduzidas. Trabalhar através do obscurantismo. Hoje em dia, o sentimento escapou das mãos do ser humano. E é preciso que venham diretamente até um bruxo. Onde acaba o poder do ser humano é onde começa a fé em meus conhecimentos através da bruxaria que eu pratico. Rosa sofre pelo abandono do seu companheiro que decidiu trocá-la por outra mulher. Desde então ela sucumbiu e acredita que somente a vingança através da bruxaria pode trazer novamente um sentido à sua vida. Eu quero me vingar de uma mulher que me roubou o homem que eu mais amava, que eu mais adorava e que dei tudo por ele. E ele me trocou por ela. Ela interferiu na nossa relação e o tirou de mim. Até que ele me abandonou. Ele começou a mudar, já não era o mesmo comigo, já não atendia minhas ligações, não ia na minha casa e ele começou a ser rude, violento e até grosseiro. Rosa recorre a Santeiros para que a ajude a se vingar da mulher que roubou o seu companheiro. Ela acredita que através de um trabalho de bruxaria vai poder fazer com que a sua rival sofra tanto quanto ela sofreu. Eu, desde então, sofri uma depressão horrível. Eu comecei a não comer, a não dormir, a me delimitar fisicamente, a não trocar de roupa, nada. Eu não sentia amor pela vida. As pessoas recorrem à bruxaria principalmente num tipo de situação que pode ser caracterizada com uma só palavra. E essa palavra é crise. Em situações de ruptura, situações em que tudo o que estava sólido, o que era certo, parece de repente desmoronar, se esgotar, se perder. Eu vim me vingar dessa mulher que me tirou o que eu mais amava na minha vida, que era o meu amor. Ele era tudo pra mim, dei o meu corpo, a minha alma. Eu quero fazer algo pra destruir essa mulher. Destruir essa mulher? O que quer dizer com isso? Acabar com ela, aniquilá-la, assim como ela me tornou num nada. Exterminar ela? É, exterminar. Eu quero o pior pra ela, assim como ela destruiu a minha vida. Na consulta com a pessoa, eu faço um questionamento, um questionário onde eu pergunto o que a motiva a tomar essa decisão. E também aviso que isso não tem volta, porque exatamente é um ritual que não é brincadeira. Se a pessoa vier para fazer o ritual e se retratar, ela vai ter que assumir as consequências. Tem certeza que você quer fazer? Porque destruir uma pessoa não é brincadeira. É uma decisão
delicada, séria e grave. Embora seja impossível que esses rituais causem a morte, os especialistas consideram que podem criar uma satisfação psicológica na pessoa. Há uma série de rituais através dos quais eu posso me vingar da pessoa que eu odeio ou da família ou de seus entes queridos, através de objetos, de roupas. Até mesmo qualquer cidadão comum nessas sociedades contemporâneas ou pós-modernas, se alguém lhe fez mal, ele pode fazer um objeto que tenha uma ligação com o mal que fizeram e pode queimá-lo, destruí-lo, realizar um ritual com ele, e isso gera, obviamente, um impacto psicológico, independente de ser eficaz. Mas você sente que isso pode funcionar. Buenos Aires, Argentina. Em Buenos Aires, Argentina, Marisa se define como uma bruxa com o poder de realizar todo tipo de magia. Ela afirma utilizar seus supostos dons para tirar trabalhos de bruxaria de seus clientes, de quem ela chega a cobrar até $1000 por sessão. Os trabalhos que eu realizo são todos para tirar a magia negra. Pratico bastante a magia branca e a magia negra a pratico mais do que tudo para tirar os pacientes do terreno do baixo astral. Eu também pratico a magia negra, mas sob certas normas de ética. Se eu acredito que o fim justifica os meios, eu realizo, senão, eu não realizo. A morte é o meu limite. Não faria nunca. Tirar a vida de alguém com bruxaria me parece desonesto. De verdade. Há vários tipos de magia. A magia branca, que normalmente tem a ver com as coisas benéficas, e a magia negra com as coisas maléficas. A bruxaria geralmente é associada com a magia negra. Fabian sente que a sua vida está destruída por ter sido vítima de um trabalho de bruxaria. Com a esperança de encontrar uma solução para seus problemas, ele recorre a Marisa. Tá tudo errado no meu trabalho, na minha vida social e com minhas namoradas. Eu dou um passo para frente, mais 2 para trás. Eu consegui um bom emprego, um emprego que é muito difícil de conseguir e o perdi do nada, sem motivo algum. Me interessei por uma pessoa incrível. E em 2 meses, tudo acabou do nada. É como construir um castelo com cartas, vem um vento e o derruba. Aqui temos a carta do diabo, então fizeram algo para que você não avance. Eu decidi dar uma virada em tudo isso. Porque chegou um momento que vejo que tudo que faço não tem retorno. Recorrer à bruxaria é uma forma rápida, se quisermos, de forma contundente, produzir efeitos. Nós logo queremos essa busca de soluções demoradas, lentas, pausadas, que impliquem a volta da pessoa a olhar para dentro. A psicanálise, por exemplo, é melhor que um ritual. Aqui estou falando de uma bruxaria de magia negra. Estão me dizendo sobre um corte. Pode avançar 2 passos e retroceder 20. Entende? É o que está acontecendo. É o que eu estou vendo. Você precisa limpar. Seja como for, tem que limpar isso. A busca pelo bem-estar e a necessidade de encontrar uma solução para seus conflitos leva homens e mulheres em crise a recorrer à bruxaria e a cultos como o Palo Monte. Quem pratica essa religião acredita que pode mudar os acontecimentos graças a um suposto poder dos mortos e à força que a natureza lhes concede. Cidade do México, México. Hoje, Pedro vai ser iniciado no Palo Monte. Na cerimônia de raiamento, ele vai oferecer o seu corpo para entrar em contato com o além e vai marcar com o sangue a mudança que ele veio procurar. Acredita-se que através desse ritual é feito um pacto com o morto que ficará a serviço do iniciado. Antes de se raiar, Pedro deve participar de uma missa de investigação na qual Tata vai determinar, com a ajuda de um médium, com qual morto o pacto será realizado. A investigação espiritual começa com orações para invocar os espíritos, tanto os nossos como o da pessoa que vai raiar, para que ajudem e possam nos ajudar na comunicação que solicitamos. Mas também é preciso que um médium se prepare
para chamar seu espírito, para que o morto venha dar um conselho. E também para que nos ajude esse espírito para eliminar as influências negativas que a pessoa possa ter antes de se raiar. Temos que fazer um raiamento de 7 raios. Aproxime-se. O médium revelará se a pessoa está pronta para ser iniciada e também vai limpá-la de possíveis influências negativas. Quando me consultei com o Tata, foi feita uma missa espiritual na qual invocamos um morto. Para mim foi uma coisa impressionante, porque ele disse que eu tenho que entrar na religião do Palo para poder me contrarrestar, para que possa me servir como proteção. A cerimônia de iniciação de Pedro na religião do Palo Monte continua. Para isso é utilizado um caldeirão de ferro ou barro que contém gravetos da montanha, terra de diferentes lugares e restos humanos. De acordo com esta crença, esse caldeirão, também chamado prenda ou niganga, vai se alimentar com sangue. É aí onde supostamente o morto que dará a Pedro a força necessária vai viver. Que venha meu pai para pedir sua licença para... A Niganga, ou a prenda, é o centro de toda a energia, toda a força que move o Palo Monte. É o instrumento fundamental e primordial, prioritário para um paleiro. Dentro da prenda vivem as entidades. Uma é o espírito ou o morto, e outra é o mepungo. O morto vai fazer com que essa força se manifeste como deve ser. Acontece que existem certos paleiros que matam uma pessoa em uma semana, em dias, através da prenda. Ela enlouquece. Ao mesmo tempo, é um instrumento, é como uma pistola. Essa pistola não pode estar com um assassino, porque esse assassino vai matar quem ele encontrar. O raiamento de Pedro está cada vez mais próximo. Antes, ele precisa participar de uma cerimônia na qual vai deixar para trás a pessoa que foi. Antes do raiamento, a pessoa recebe um banho de rompimento, que consiste em rasgar a roupa que ela está usando e, com isso, estará rompendo com o seu passado. Ao romper com o passado, ele toma as rédeas do seu destino, mas encaminhado ao que deve fazer a partir do raiamento. No banho de rompimento, limpamos as pessoas com um animal com penas e esse animalzinho é sacrificado para que o sangue, que é o vínculo entre os dois mundos, leve a mensagem do porquê ele foi sacrificado e qual é o objetivo a ser alcançado. Todas as religiões podem se ocupar tanto do bem como do mal. Muitas vezes, mesmo um católico que professa e vai à igreja para rezar, deseja o mal para uma pessoa. O meu pai nos deu o livre-arbítrio de fazer e pensar o que a gente quiser. Existem sociedades que acreditam no yin e yang, ou seja, que existe um pouquinho de preto no branco e um pouquinho de branco no preto. Da mesma forma, existe um pouquinho de mal no bem e um pouquinho de bem no mal. Então não podemos ser tão radicais.
Muitas vezes, os humanos se orientam pelo bem absoluto ou pelo mal absoluto. Porém, é uma antiga discussão teológica de tal forma que muitos consideram que estão no bem e o outro está no mal. E o outro é convidado a se converter, a mudar, a acreditar no que eu acredito e assim é o bem. Portanto, se eu tenho poder, ou o outro se converte ou... Bogotá, Colômbia. Rosa sente que não conseguirá refazer a sua vida se não se vingar da mulher que roubou o seu companheiro. O seu desejo é destruí-la através de um trabalho de bruxaria. Tem certeza que você quer fazer? Porque destruir uma pessoa não é brincadeira. Não é algo que hoje você faz e amanhã você tira. Eu quero tudo de ruim pra ela, assim como ela me fez sofrer de corpo e alma. Sem que isso provoque sequelas na sua vida. Sem que isso provoque sequelas em mim. Vou proteger você, porque eu sou cupido e vingança ao mesmo tempo. Pelos seus trabalhos de bruxaria, Santeiros cobra entre 200 e 2 mil dólares. Nem toda pessoa que me pede para acabar com outra pessoa através da bruxaria eu faço. Eu faço simplesmente quando existe um motivo. Eu extermino essa pessoa até o fim de seus dias. E se essa pessoa foi perversa, eu a faço comer terra imediatamente. E antes de comer terra, faço que ela peça perdão e implore. E que saiba por que ela está nessa condição. Esse é o seu desejo? É. Eu tenho a ajuda. Eu espero e começamos. Sem compaixão. E em nome da Santíssima. A Rosa é uma pessoa que veio a mim por um sofrimento de amor. Mas ela é uma pessoa muito fraca, porque sempre foi carente de afeto verdadeiro. Quando a sua relação amorosa acabou, Rosa afundou em uma profunda depressão. Quando eu conheci o bruxo Santeiros pela primeira vez, eu vagava pelas ruas e estava numa depressão terrível. Eu vagava de sul a norte e de norte a sul. Num dia desses, passei pelo terminal onde o bruxo tem sua sede. Eu olhei o cartaz e pensei, já perdi tudo, não? Não custa nada entrar. No entanto, eu era cética. E assim que eu entrei, senti algo tipo uma força. Eu entrei e ele falou, fique tranquila. Chegou ao lugar certo e eu vou tirar você dessa depressão, dessa tristeza. Você vai voltar a ser uma pessoa. As religiões e as crenças sempre foram um grande negócio, os mitos e os rituais. As religiões e as formas religiosas sabem bem explorar isso. Procuramos o sobrenatural, queremos o sobrenatural, mas é óbvio que há sacerdotes que são mais honestos e outros mais charlatães. O mesmo ocorre com xamãs, com os que jogam cartas do tarô, etc, etc. De tal forma que existe uma publicidade enorme. Eu ousaria dizer que, em determinada situação, esses trabalhos são charlatanismo. Possuem uma excelente prática e consolam o consultante e dizem o que ele quer ouvir. Precisamos de psicoterapia permanente. Vamos trabalhar para fazer um boneco que represente essa mulher. Sim. Vamos destruí-la completamente. Sim, eu quero o pior para essa mulher. Vamos escrever o nome dessa mulher, letra por letra. Entrego esta boneca em suas mãos, como símbolo de vingança. Vamos fazer as roupas com pano de morto. Eu sinto muito ódio, muita vingança. Tenho muito rancor dentro de mim, dentro do meu ser aqui. Agora que a primeira parte do ritual está pronta, onde fizemos a simulação dessa mulher, vamos continuar. O suplício negro é suplicar através da magia negra. Vamos usar o sangue de um morto para arruinar a vida dela. Terra de cemitério para fechar seu caminho.
Na bruxaria aparecem elementos como terra de cemitério, sangue e esse tipo de coisa por uma razão fundamental. É a ideia de contaminação. Com a ideia de contaminação vem a ideia de que a impureza domina o sujeito que é a vítima. E a impureza é sinônimo de doença, dor e sofrimento. Então existe uma relação entre a substância que contamina, o sofrimento, a doença, a dor e a morte. Buenos Aires, Argentina. Certo de estar atravessando uma inexplicável fase de azar, Fabian decide buscar ajuda na magia branca. Eu era meio cético de acreditar em todas essas coisas. Na verdade, nunca acreditei nisso. Eu me achava um super-homem, uma pessoa forte, que isso não aconteceria comigo e eu dizia... Isso acontece com os tolos. Com quem acontece? Com aquele que está pensando que a pessoa vai fazer o mal, mas não. É evidente que alguma coisa tem. O que eu peço é que, se vamos fazer isso e realizar isso, você coloque sua cota de fé. Porque 50% eu coloco e 50% o paciente coloca. Normalmente, numa leitura de tarô, numa consulta astrológica, há uma série de manipulações no sentido de que a pessoa que atende o cliente explora psicológica e emocionalmente esse cliente para dizer o que ele quer ouvir. Para a limpeza, Marisa invocará supostos espíritos obscuros que vão permitir tirar o seu cliente do terreno do baixo astral. Ó, cigana, eu te invoco para que com as forças do baixo astral curemos este homem. O corte da bruxaria é feito no plano do baixo astral com o paciente para liberá-lo e levá-lo ao alto astral. O paciente é amarrado com fitas pretas na parte da frente e vermelhas nas partes genitais. Com esta fita, liberaremos toda a sua sexualidade para que você fique livre novamente. Trabalhamos a mente porque trabalhamos com a mente quando fazemos um trabalho de magia negra. Tocando os órgãos genitais porque também trabalhamos com os órgãos genitais para que não funcione sexualmente e não consiga ficar bem com ninguém. No joelho para que não haja progresso e tornozelos para que a pessoa não possa andar pela vida livremente. Para que você flua pela vida, livre de toda bruxaria feita para a sua pessoa. Acredito que seja comum que as pessoas temam as bruxas. Não sei se é medo das bruxas ou do que não conhecem, mas as bruxas sempre foram mal vistas. Que abra todos os passos que este homem dê. Eu acho que tudo é um pouco demoníaco. A vida é um pouco demoníaca. As velas usadas no ritual são usadas no paciente de modo que pinguem. Porque é uma forma de mostrar que a magia branca venceu a magia negra. Eu não vim fazer o mal a ninguém, eu vim tirar o mal que eu carrego. Agora, se eu viesse fazer o mal para uma pessoa, aí sim seria demoníaco. Que o fogo sagrado limpe o seu coração e dê a possibilidade de novos amores. Os bruxos não usam truques, usam expressões rituais, práticas rituais. O bruxo não apenas fala, tem que fazer, tem que manipular objetos, tem que fazer ações que transmitam, que expressem suas ideias. A bruxaria se apresenta como uma alternativa para resolver problemas pessoais com a ajuda de supostas forças sobrenaturais. A procura de soluções rápidas aumenta em épocas de crise social. Cidade do México, México. Para Pedro, chegou o momento da sua iniciação no Palo Monte. Ele vai participar de uma das cerimônias mais extremas e secretas que existem na América Latina. De acordo com o ritual, ele deve oferecer seu sangue para livrar sua vida dos obstáculos. A cerimônia do raiamento começa quando o iniciado é levado até a porta do quarto das prendas. É feito com uma música, o canto do sacrifício. É a forma de dizer que o iniciado já está dentro do quarto da prenda. O raiamento que eu vou fazer é para proteção, para me libertar do mal-estar que possa ter, seja tanto físico como espiritual. Alguma bruxaria que eu possa ter, alguma inveja. É por isso que eu vou fazer o raiamento. O raiamento, para mim, é o fato de marcar
o meu corpo, que determinem um morto como o meu protetor, que eu tenha noção na matéria do dano que você pode causar ou o dano que possam te causar se eu desejar o mal para as pessoas. Para tudo sentimos dor, não é? Tanto para evoluir quanto para um emprego melhor, você tem que sacrificar algo, certo? E neste caso, tenho que me sacrificar com a dor do corpo, se é a vontade do meu Pai Deus para que eu possa progredir espiritualmente ou fisicamente. Tem que ser feito. A pessoa fica com os olhos vendados porque não pode saber os segredos que serão feitos aqui. Isso é uma coisa que deve ser mantida sempre em segredo. E só podemos saber quando já estamos iniciados no raiamento. As marcas no corpo são feitas com carilê, que é uma navalha de barbear. Assim o sangue flui e esse sangue é dado à prenda para que o reconheça como filho. É como se você estivesse nascendo desse poder. E ao deixar esse sangue no caldeirão, você já é um filho protegido pela ganga por todas as forças que residem ali. Elas serão as divindades ao seu serviço. Quando uma pessoa é marcada no Palo Monte, isso exige uma espécie de sacrifício da própria pessoa. Não só pela questão das marcas que serão feitas na pessoa, dentro do corpo pelos cortes, mas porque finalmente também a pessoa, através desse pacto com o morto, vai ter que ficar amarrada pelo resto da vida com ele. Finalizados os cortes, a prenda ou niganga é colocada sobre o iniciado para que ele tenha conhecimento do sangue que foi derramado para o pacto com o morto. No começo eu fiquei um pouco nervoso porque estava com os olhos vendados, mas com o passar do tempo eu me senti mais confiante, me senti mais forte para poder suportar as coisas. Você sente dor, mas vai diminuindo conforme eles fazem as coisas. Parece que vai te dando força conforme eles fazem. É uma combinação de emoção, adrenalina, sentir como eles vão te ferindo, ou seja, você vai sentindo mais energia. Tata castiga? Poderíamos dizer, com todo respeito, que boa parte do cristianismo é de um martírio pavoroso, principalmente a vertente católica. Não é assim com o protestantismo, mas há outras religiões que também implicam um martírio, um sofrimento, como se Deus se deleitasse com o sofrimento dos humanos. Eu diria que são formas de sublimar também um certo prazer que a dor sempre provoca. O Tata deu início aos cortes finais no peito de Pedro, cuja fé ficará marcada em seu corpo. Livrar-se do mal é um problema tão complexo como desejá-lo. Destruir essa mulher, ¿qué quiere decir con eso? Acabarla, aniquilarla, así como ella me volvió una nada. Na desesperada corrida por sucesso e abundância, os feitiços ocupam o primeiro lugar. Onde todos veem tabu, nós vemos histórias reais. Venganza, sí. Porque mi tranquilidad es tu derrota. Es tu derrota. Tabu Religiões, novo episódio, estreia a seguir no Nat Geo.
Bogotá, Colômbia. Santeiros realizam um ritual cujo nome é Suplício Negro. Seu objetivo é ajudar Rosa a se vingar da mulher pela qual o seu companheiro a abandonou. O bruxo lança conjuros que Rosa deve repetir com fervor. Com carne de animal, osso de animal. Com carne de animal, osso de animal. Assim que começar a apodrecer. Assim que começar a apodrecer. Ela também vai apodrecer. Ela também vai apodrecer. Para que assim mesmo. Para que assim mesmo. No momento de sua morte. No momento de sua morte. Os ouvidos da santa. Os ouvidos da santa. Se fechem para não dar misericórdia. Se fechem para não dar misericórdia. E os olhos. E os olhos. Da santa morte. Da santa morte. Não tenham compaixão dela. Não tenham compaixão dela. Não tenho. Eu não sinto culpa porque ela me fez muito mal. Me afundou no desânimo, na tristeza, tentei me suicidar. Então, hoje o que eu sinto é raiva, ódio. Com enxofre. Com enxofre. Que seu cabelo comece a cair. Que seu cabelo comece a cair. Quando ela se pentear. Quando ela se pentear. E quando se olhar no espelho. E quando se olhar no espelho. Que envelheça. Que envelheça. Que os homens tenham nojo. Que os homens tenham nojo. Enquanto você, Santa Morte. Enquanto você, Santa Morte. A faz sofrer. A faz sofrer. A faz chorar. A faz chorar. Faz ela se angustiar. Faz ela se angustiar. A vingança é outro tema fundamental no cenário da bruxaria. Tecnicamente, o chamamos de violência simbólica. A violência com símbolos que não tem nada a ver com armas, mas com o sagrado. Rego com sangue de morto. Rego com sangue de morto. Para que ela tenha. Para que ela tenha. O seu castigo. O seu castigo. E aprenda a respeitar. E aprenda a respeitar. O que é dos outros. O que é dos outros. Que ela sofra. E que ela sofra. A vingança me dá prazer. Todos os que fizeram mal devem pagar. Olho por olho. Dente por dente. Porque eu sou o vingador da Santíssima Morte. Eu te espeto. Eu te espeto. Faço você sofrer. Faço você sofrer. Te destruo. Te destruo. Te destruo. Te destruo. Por todos os lados. Com muita dor. A bruxaria se converte numa espécie de árbitro do conflito contra esta ou aquela pessoa que está por trás de um elemento agressivo. Com esses alfinetes. Com esses alfinetes. Te destruo. Te destruo. Te amarro. Te amarro. De coração. De coração. De corpo. De corpo. De mente e espírito. De mente e espírito. Para que não tenha paz. Para que não tenha paz. Eu sinto raiva, sinto ódio, sinto rancor. É algo que nasce em mim. Eu quero o pior para essa mulher. Vingança. Vingança, sim. Porque a minha felicidade. É o seu sofrimento. É o seu sofrimento. Porque a minha tranquilidade. Porque a minha tranquilidade. É a sua derrota. É a sua derrota. Porque eu estou confiante. Porque eu estou confiante. Eu tenho certeza. E eu tenho certeza. Disso que estou fazendo. Disso que estou fazendo. E assim será. E assim será. Muitas pessoas têm fantasias destrutivas e desejos de vingança. E muitas vezes recorrem às supostas promessas de médiums ou de pessoas que podem realizar isso. Sem dúvida, neles descarregam parte da sua agressividade. Podem fazer isso conscientes ou podem fantasiar que vai acontecer algum mal, e isso pode ter um grau de satisfação e ter alguma eficácia simbólica e evitar a realização real. Te enterro. Te enterro. Te destruo. Te destruo. Acabo com você. Acabo com você. Depois da minha vingança, do castigo, acho que posso reconstruir a minha vida. Ser a mesma Rosa de antes, com energia. Me considero uma boa mulher, trabalhadora, guerreira e empreendedora. Vou seguir em frente, sozinha. Porque eu não acredito mais em nenhum homem. Me dê sua mão. É um pacto. É um pacto. Mas eu sei que sozinha posso conseguir vencer e ser a mesma Rosa de antes. Buenos Aires, Argentina. Marisa continua com o ritual de limpeza de Fabian, que afirma estar preso a um trabalho de magia negra. Segundo Marisa, a limpeza será eficaz quando o mal for devolvido a quem o provocou. Depois que o paciente está limpo, fazemos a demanda, que é devolver para a pessoa que executou o mal, todo o mal que fez. Porque se não for assim, se não for devolvido, depois de ter sido removido, começa a dar volta pelo cosmos e poderia prejudicar outra pessoa menos a que o provocou. Este fogo com esta pimenta, este sal neste cérebro, vai fazer com que a cabeça arrebente e exploda, que era o que queriam fazer com você. No momento que eu tive que fazer essa demanda, devolver todo o mal a essa pessoa, nesse momento, a bruxa me inspirou confiança e eu fiz com vontade. Pela dor que você me causou. Pela dor que você me causou. Te envio todo esse castigo. Te envio todo esse castigo.
Cortamos o coração ao meio, simbolizando o coração dessa pessoa. E colocamos toda a maldade que eu tinha dentro de mim. Tudo picante, todo o vidro, tudo que estava me fazendo sofrer. Colocamos nesse coração para devolver para essa pessoa. Fiz com vontade. Coloquei o vidro, enfiei a adaga. Acho até que fiz com raiva. Fazendo a mesma força. Assim isso, como assim. pego esta adaga, mato o seu coração. Eu não senti culpa. Em nenhum momento eu senti culpa. Há um ponto em todas essas agressões de bruxaria que está relacionado com o estado de incerteza da vítima da agressão de bruxaria. Como faço para me livrar disso? Como fico curado disso? E como, além disso, eu me vingo? Como posso me vingar contra quem me agrediu primeiro? A cerimônia de raiamento está chegando ao fim. O Tata marca o peito do iniciado com o símbolo de Mipungo, a divindade que dará força ao morto com quem Pedro fez o pacto. Quando o Tata realiza o pacto, é o início da culminação do raiamento. Porque ele é quem? Ele é o padrinho, e ele também é o pai, e ele é quem dará força à fortaleza através dessa patipemba, ou pacto, que ele vai fazer, que tem a ver com as características do Mipungo com o qual ele foi marcado. Nessa hora, o que acontece? Ele não está mais no chão. Ele já subiu um degrau com essa consagração. Ele não vai ser como todos os humanos. Está no nível mais alto. Se ele começar a se desenvolver espiritualmente, vai subindo e vai subindo. Em muitas religiões e crenças, nos voltamos para certos rituais que de alguma forma marcam o corpo. É a famosa ideia de escrever no corpo. Não só a tatuagem, mas se marcar, a flagelação ou sofrer mutilações. Existem práticas culturais e religiosas que envolvem a mutilação. Inclusive poderíamos ver de forma bem básica, mas é verdade, como a circuncisão. A circuncisão é de fato uma mutilação. Cada vez mais as pessoas querem marcar o seu corpo. Deixar marcas em seu corpo de sua crença mítica ou ritual. Parabéns, Pedro. Você foi iniciado. Para algumas pessoas, a bruxaria é um meio ideal para resolver os problemas de inveja, ciúmes e vingança. Ninguém quer falar, eu consegui isso com a bruxaria. Por quê? Porque ficam com medo e temem a sociedade que é muito moralista. Mas julgar? Isso sim, todos participam disso. Eu nunca tive medo. E fazer pactos com as forças malignas menos ainda. Estou te velando neste momento, de corpo presente, para que você fique livre, curado e sanado. E que o espírito que te incomodava fique atormentado. Sente-se e saia do caixão. Com fé e devoção. Serei sempre espírita, feiticeiro, bruxo de magia negra. Pois essa é minha missão, meu dom, essa é minha guerra espiritual. Combater as mentiras das demais religiões que sucumbiram o mundo com suas mentiras. Consagração e pureza, majestade e divindade. É a sua menina bonita que o liberta do mal. Consolo dos que sofrem pelo mal dos demais. Eu sei que este irmão curou de verdade. Seu corpo, sua mente, sua vida e sua espiritualidade. Assim é. Assim é. Com fé e devoção. Deveria haver uma legislação em todos os países para os bruxos que têm seus consultórios que cobram caríssimo pelas consultas, que agem assim nas classes populares, com os que se tornam multimilionários, enganando as pessoas com a dor, com a doença, com a morte, com o além, com a quem, prometendo saúde, dinheiro e amor. Deveriam ver as contas desses indivíduos internacionais, entre outras coisas. São verdadeiras multinacionais da fé que enganam as pessoas.
Já amarramos a pessoa como ela havia te amarrado. Já está feito. A bruxaria está experimentando um auge e estamos trabalhando como nunca, porque eu acho que os seguidores da bruxaria estão procurando respostas na inveja, na maldade humana, nos desejos ruins, ao enviar a má intenção. Às vezes, não há nenhuma bruxaria, só desejos ruins das pessoas, que às vezes têm tanta força quanto um trabalho feito. Este momento histórico é caracterizado por uma velocidade vibrante. Esta sociedade e este mundo, onde já não temos tempo, nos faz procurar por procedimentos cada vez mais mágicos, mais imediatos. Existem pessoas que procuram a bruxaria para explicar o inexplicável, para canalizar seus desejos e até para buscar um sentido à sua existência. Ainda que racionalmente não haja nada comprovado, muitos a temem e a consideram um tabu. Versão Marshmallow São Paulo. Para o que é socialmente aceitável, este programa contém imagens fortes. Aconselhamos discrição. Em diferentes culturas, acredita-se que através da magia é possível dominar supostas forças sobrenaturais. Os atos que têm a finalidade de prejudicar uma pessoa valendo-se de procedimentos mágicos são conhecidos como bruxaria. Te destruyo. Te destruyo. Te amarro. Te amarro. No México, um homem é iniciado na religião afro-cubana do Palo Monte por meio de um pacto de sangue. Que nojo! Na Argentina, uma bruxa pratica uma limpeza em um homem que acredita ser vítima de um trabalho de bruxaria. Na Colômbia, um bruxo recorre ao espírito da Santa Morte para vingar o abandono de uma mulher. Rituais que levam ao limite sentimentos como a inveja, o ciúme e a vingança e que são considerados tabu. O que não devemos ver, ouvir, dizer. O proibido. Tabu religiões. Bruxaria. Em pleno século XXI, alguns acreditam que através de um pacto com o diabo é possível obter poderes sobrenaturais para fazer o mal e manipular o futuro. A Igreja condena esta prática. Em uma época na qual a ciência responde cada vez mais perguntas e a tecnologia oferece mais soluções, o que leva então as pessoas a procurar a ajuda de bruxos, feiticeiros ou xamãs. Cidade do México, México. O Palo Monte ou Palo Mayombe é uma religião afro-cubana cada vez mais praticada na cidade do México. O Palo é uma prática religiosa monoteísta cuja deidade é conhecida como Inzambi. Os praticantes desta fé focam o culto nas forças sagradas da natureza e nos mortos, com os quais dizem estabelecer pactos de sangue. Helena é paleira há 24 anos. Ela é sacerdotisa ou Yayaniquiza, o mais alto grau que uma mulher pode alcançar nessa religião. Dizem que o palo é uma bruxaria, o lado negro, mas é apenas uma religião com a qual podemos fazer tanto bem como o mal. Esta religião nos permite usar todas as energias que existem na montanha e que vem a ser algo como a nossa mãe natureza, e os palos e toda a natureza que existe em si. O Palo Monte é uma religião afro-cubana de origem bantu. Ela provém principalmente dos povos do Baixo Congo. É introduzida dentro do continente americano e se estabelece em Cuba devido ao tráfico de escravos. A estrutura do sistema, como tal, obedece uma organização de práticas do catolicismo, misturadas também com o espiritismo, que chega a Cuba no final do século XIX.
Hoje, Pedro será iniciado no Palo Monte, que procura superar os obstáculos da sua vida e uma proteção contra as forças negativas que estão ao seu redor. Eu decidi me iniciar porque sinto que não estou evoluindo espiritualmente. Eu sinto que há obstáculos. Eu me sinto estagnado espiritualmente, preso, porque sinto que há inveja. Eu me preparo todos os dias e não vejo os resultados que eu espero. Por isso eu sinto que há inveja. A iniciação de uma pessoa na religião do Palo Monte ocorre através de uma cerimônia ritualística conhecida como raiamento. Nesse ritual se estabelece um pacto entre o iniciado e o morto ou Unifumbi, que vai ficar a seu serviço. Durante o ritual são realizados cortes em diferentes partes do corpo do iniciado e com o derramamento do seu sangue o pacto com o morto ficará selado. Pedro será raiado por Francisco, que como encarregado deve cuidar pelo perfeito cumprimento das cerimônias. Nós fazemos pactos com os mortos para receber ajuda deles. Porque esse morto não é qualquer um, não é qualquer morto que eu encontro no panteão. Eles são espíritos ou mortos que também foram iniciados no Palo Monte. Então o conhecimento deles nos ajuda a conseguir seguir em frente ou poder ajudar as pessoas. Armando é o Tata, a máxima autoridade religiosa da Casa do Palo. Ele vai guiar Pedro no seu novo caminho. O pacto feito com os mortos consiste em, desde o momento em que você se raia, um morto cuida de você, está protegendo você. Mas também, em troca, você está se comprometendo a cuidar dele, a dar o que ele quiser. Vamos raiar o Pedro a fim de que ele tenha estabilidade e segurança em si mesmo, porque tem uma pessoa que está obstruindo o seu caminho. Bogotá, Colômbia. Na cidade de Bogotá, Colômbia, Sebastián Santeiros propala que é um bruxo que trabalha com magia negra. Para realizar seus trabalhos, ele diz invocar poderosos espíritos cuja força supera a do próprio diabo. De acordo com Santeiros, a sua principal aliada é a Santíssima Morte, cujo culto é considerado demoníaco pela Igreja Católica. Eu sou espiritualista, bruxo, feiticeiro, trabalho com a magia negra, magia rústica. É o caminho mais curto para encontrar a felicidade no ser humano e para ter o que se deseja e adquiri-lo. É a recopilação de muitos trabalhos espirituais baixos, de espíritos ocultos, espíritos negros, espíritos decaídos. Um bruxo negro tem que pular os muros de um cemitério. Tem que pegar caveiras, ossos, sangue de mortos, massacres, dejetos humanos. Trabalhar com cabeças reduzidas, trabalhar através do obscurantismo. Hoje em dia, o sentimento escapou das mãos do ser humano. E é preciso que venham diretamente até um bruxo. Onde acaba o poder do ser humano, é onde começa a fé em meus conhecimentos, através da bruxaria que eu pratico. Rosa sofre pelo abandono do seu companheiro que decidiu trocá-la por outra mulher. Desde então ela sucumbiu e acredita que somente a vingança através da bruxaria pode trazer novamente um sentido à sua vida. Eu quero me vingar de uma mulher que me roubou o homem que eu mais amava, que eu mais adorava e que dei tudo por ele. E ele me trocou por ela. Ela interferiu na nossa relação e o tirou de mim. Até que ele me abandonou. Ele começou a mudar, já não era o mesmo comigo, já não atendia minhas ligações, não ia na minha casa e ele começou a ser rude, violento e até grosseiro.
Rosa recorre a santeiros para que a ajude a se vingar da mulher que roubou o seu companheiro. Ela acredita que através de um trabalho de bruxaria vai poder fazer com que a sua rival sofra tanto quanto ela sofreu. Eu, desde então, sofri uma depressão horrível. Eu comecei a não comer, a não dormir, a me debilitar fisicamente, a não trocar de roupa, nada. Eu não sentia amor pela vida. As pessoas recorrem à bruxaria principalmente num tipo de situação que pode ser caracterizada com uma só palavra. E essa palavra é crise. Em situações de ruptura, situações em que tudo que estava sólido, o que era certo, parece de repente desmoronar, se esgotar, se perder. Eu vim me vingar dessa mulher que me tirou o que eu mais amava na minha vida, que era o meu amor. Ele era tudo pra mim, dei o meu corpo, a minha alma. Eu quero fazer algo pra destruir essa mulher. Destruir essa mulher? O que quer dizer com isso? Acabar com ela, aniquilá-la, assim como ela me tornou num nada. Exterminar ela? É, exterminar. Eu quero o pior pra ela, assim como ela destruiu a minha vida. Na consulta com a pessoa, eu faço um questionário onde eu pergunto o que a motiva a tomar essa decisão. E também aviso que isso não tem volta, porque exatamente é um ritual que não é brincadeira. Se a pessoa vier para fazer o ritual e se retratar, ela vai ter que assumir as consequências. Tem certeza que você quer fazer? Porque destruir uma pessoa não é brincadeira. É uma decisão delicada, séria e grave. Embora seja impossível que esses rituais causem a morte, os especialistas consideram que podem criar uma satisfação psicológica na pessoa. Há uma série de rituais através dos quais eu posso me vingar da pessoa que eu odeio ou da família ou de seus entes queridos, através de objetos, de roupas. Até mesmo qualquer cidadão comum nessas sociedades contemporâneas ou pós-modernas. Se alguém lhe fez mal, ele pode fazer um objeto que tenha uma ligação com o mal que fizeram e pode queimá-lo, destruí-lo, realizar um ritual com ele, e isso gera, obviamente, um impacto psicológico, independente de ser eficaz. Mas você sente que isso pode funcionar. Buenos Aires, Argentina. Em Buenos Aires, Argentina, Marisa se define como uma bruxa com o poder de realizar todo tipo de magia. Ela afirma utilizar seus supostos dons para tirar trabalhos de bruxaria de seus clientes, de quem ela chega a cobrar até $1000 por sessão. Os trabalhos que eu realizo são todos para tirar a magia negra. Pratico bastante a magia branca e a magia negra a pratico mais do que tudo para tirar os pacientes do terreno do baixo astral. Eu também pratico a magia negra, mas sob certas normas de ética. Se eu acredito que o fim justifica os meios, eu realizo, senão, eu não realizo. A morte é o meu limite. Não faria nunca. Tirar a vida de alguém com bruxaria me parece desonesto. De verdade. Há vários tipos de magia. A magia branca, que normalmente tem a ver com as coisas benéficas, e a magia negra com as coisas maléficas. A bruxaria geralmente é associada com a magia negra. Fabian sente que a sua vida está destruída por ter sido vítima de um trabalho de bruxaria. Com a esperança de encontrar uma solução para seus problemas, ele recorre a Marisa. Tá tudo errado no meu trabalho, na minha vida social e com minhas namoradas. Eu dou um passo para frente, mais 2 para trás. Eu consegui um bom emprego, um emprego que é muito difícil de conseguir e o perdi do nada, sem motivo algum. Me interessei por uma pessoa incrível. E em 2 meses, tudo acabou do nada. É como construir um castelo com cartas, vem um vento e o derruba. Aqui temos a carta do diabo, então fizeram algo para que você não avance. Eu decidi dar uma virada em tudo isso. Porque chegou um momento que vejo que tudo que faço não tem retorno. Recorrer à bruxaria é uma forma rápida, se quisermos, de forma contundente, produzir efeitos. Nós logo queremos essa busca de soluções demoradas, lentas, pausadas, que impliquem a volta da pessoa, a olhar para dentro. A psicanálise, por exemplo, é melhor que um ritual. Aqui estou falando de uma bruxaria de magia negra. Estão me dizendo sobre um corte.
Pode avançar 2 passos e retroceder 20. Entende? É o que está acontecendo. É o que eu estou vendo. Você precisa limpar. Seja como for, tem que limpar isso. A busca pelo bem-estar e a necessidade de encontrar uma solução para seus conflitos leva homens e mulheres em crise a recorrer à bruxaria e a cultos como o Palo Monte. Quem pratica essa religião acredita que pode mudar os acontecimentos graças a um suposto poder dos mortos e à força que a natureza lhes concede. Cidade do México, México. Hoje, Pedro vai ser iniciado no Palo Monte. Na cerimônia de raiamento, ele vai oferecer o seu corpo para entrar em contato com o além e vai marcar com o sangue a mudança que ele veio procurar. Acredita-se que através desse ritual é feito um pacto com o morto que ficará a serviço do iniciado. Antes de se raiar, Pedro deve participar de uma missa de investigação na qual Tata vai determinar, com a ajuda de um médium, com qual morto o pacto será realizado. A investigação espiritual começa com orações para invocar os espíritos, tanto os nossos como o da pessoa que vai raiar, para que ajudem e possam nos ajudar na comunicação que solicitamos. Mas também é preciso que um médium se prepare para chamar seu espírito, para que o morto venha dar um conselho. E também para que nos ajude esse espírito para eliminar as influências negativas que a pessoa possa ter antes de se raiar. Temos que fazer um raiamento de 7 raios. Aproxime-se. O médium revelará se a pessoa está pronta para ser iniciada e também vai limpá-la de possíveis influências negativas. Quando me consultei com o Tata, foi feita uma missa espiritual na qual invocamos um morto. Para mim foi uma coisa impressionante, porque ele disse que eu tenho que entrar na religião do Palo para poder me contrarrestar, para que possa me servir como proteção. A cerimônia de iniciação de Pedro na religião do Palo Monte continua. Para isso é utilizado um caldeirão de ferro ou barro que contém gravetos da montanha, terra de diferentes lugares e restos humanos. De acordo com esta crença, esse caldeirão, também chamado prenda ou niganga, vai se alimentar com sangue. É aí onde supostamente o morto que dará a Pedro a força necessária vai viver. Que venha meu pai para pedir sua licença para... A niganga ou a prenda é o centro de toda a energia, toda a força que move o Palo Monte. É o instrumento fundamental e primordial, prioritário para um paleiro. Dentro da prenda vivem as entidades. Uma é o espírito ou o morto, e outra é o mepungo. O morto vai fazer com que essa força se manifeste como deve ser. Acontece que existem certos paleiros que matam uma pessoa em uma semana, em dias, através da prenda. Ela enlouquece. Ao mesmo tempo, é um instrumento, é como uma pistola. Essa pistola não pode estar com um assassino, porque esse assassino vai matar quem ele encontrar. O raiamento de Pedro está cada vez mais próximo. Antes, ele precisa participar de uma cerimônia na qual vai deixar para trás a pessoa que foi. Antes do raiamento, a pessoa recebe um banho de rompimento, que consiste
em rasgar a roupa que ela está usando e, com isso, estará rompendo com o seu passado. Ao romper com o passado, ele toma as rédeas do seu destino, mas encaminhado ao que deve fazer a partir do Hayabem. No banho de rompimento, limpamos as pessoas com um animal com penas e esse animalzinho é sacrificado para que o sangue, que é o vínculo entre os dois mundos, leve a mensagem do porquê ele foi sacrificado e qual é o objetivo a ser alcançado. Todas as religiões podem se ocupar tanto do bem como do mal. Muitas vezes, mesmo um católico que professa e vai à igreja para rezar, deseja o mal para uma pessoa. O meu pai nos deu o livre-arbítrio de fazer e pensar o que a gente quiser. Existem sociedades que acreditam no yin e yang, ou seja, que existe um pouquinho de preto no branco e um pouquinho de branco no preto. Da mesma forma, existe um pouquinho de mal no bem e um pouquinho de bem no mal. Então não podemos ser tão radicais. Muitas vezes, os humanos se orientam pelo bem absoluto ou pelo mal absoluto. Porém, é uma antiga discussão teológica de tal forma que muitos consideram que estão no bem e o outro está no mal. E o outro é convidado a se converter, a mudar, a acreditar no que eu acredito e assim é o bem. Portanto, se eu tenho poder, ou o outro se converte ou... Bogotá, Colômbia. Rosa sente que não conseguirá refazer a sua vida se não se vingar da mulher que roubou o seu companheiro. O seu desejo é destruí-la através de um trabalho de bruxaria. Tem certeza que você quer fazer? Porque destruir uma pessoa não é brincadeira. Não é algo que hoje você faz e amanhã você tira. Eu quero tudo de ruim pra ela, assim como ela me fez sofrer de corpo e alma. Sem que isso provoque sequelas na sua vida. Sem que isso provoque sequelas em mim. Vou proteger você, porque eu sou cupido e vingança ao mesmo tempo. Pelos seus trabalhos de bruxaria, Santeiros cobra entre 200 e 2 mil dólares. Nem toda pessoa que me pede para acabar com outra pessoa através da bruxaria eu faço. Eu faço simplesmente quando existe um motivo. Eu extermino essa pessoa até o fim de seus dias. E se essa pessoa foi perversa, eu a faço comer terra imediatamente. E antes de comer terra, faço que ela peça perdão e implore. E que saiba por que ela está nessa condição. Esse é o seu desejo? É. Eu tenho a ajuda. Eu espero e começamos. Sem compaixão. E em nome da Santíssima. A Rosa é uma pessoa que veio a mim por um sofrimento de amor. Mas ela é uma pessoa muito fraca, porque sempre foi carente de afeto verdadeiro. Quando a sua relação amorosa acabou, Rosa afundou em uma profunda depressão. Quando eu conheci o bruxo Santeiros pela primeira vez, eu vagava pelas ruas e estava numa depressão terrível. Eu vagava de sul a norte e de norte a sul. Num dia desses, passei pelo terminal onde o bruxo tem sua sede. Eu olhei o cartaz e pensei, já perdi tudo, não? Não custa nada entrar. No entanto, eu era cética. E assim que eu entrei, senti algo tipo uma força. Eu entrei e ele falou, fique tranquila. Chegou ao lugar certo e eu vou tirar você dessa depressão, dessa tristeza. Você vai voltar a ser uma pessoa. As religiões e as crenças sempre foram um grande negócio, os mitos e os rituais. As religiões e as formas religiosas sabem bem explorar isso. Procuramos o sobrenatural, queremos o sobrenatural, mas é óbvio que há sacerdotes que são mais honestos e outros mais charlatães. O mesmo ocorre com xamãs, com os que jogam cartas do tarô, etc, etc. De tal forma que existe uma publicidade enorme. Eu ousaria dizer que, em determinada situação, esses trabalhos são charlatanismo. Possuem uma excelente prática e consolam o consultante e dizem o que ele quer ouvir. Precisamos de psicoterapia permanente.
Vamos trabalhar para fazer um boneco que represente essa mulher. Sim. Vamos destruí-la completamente. Sim, eu quero o pior para essa mulher. Vamos escrever o nome dessa mulher, letra por letra. Entrego esta boneca em suas mãos, como símbolo de vingança. Vamos fazer as roupas com pano de morto. Eu sinto muito ódio, muita vingança. Tenho muito rancor dentro de mim, dentro do meu ser aqui. Agora que a primeira parte do ritual está pronta, onde fizemos a simulação dessa mulher, vamos continuar. O suplício negro é suplicar através da magia negra. Vamos usar o sangue de um morto para arruinar a vida dela. Terra de cemitério para fechar seu caminho. Na bruxaria aparecem elementos como terra de cemitério, sangue e esse tipo de coisa por uma razão fundamental. É a ideia de contaminação. Com a ideia de contaminação vem a ideia de que a impureza domina o sujeito que é a vítima. E a impureza é sinônimo de doença, dor e sofrimento. Então existe uma relação entre a substância que contamina, o sofrimento, a doença, a dor e a morte. Buenos Aires, Argentina. Certo de estar atravessando uma inexplicável fase de azar, Fabian decide buscar ajuda na magia branca. Eu era meio cético de acreditar em todas essas coisas. Na verdade, nunca acreditei nisso. Eu me achava um super-homem, uma pessoa forte, que isso não aconteceria comigo, e eu dizia... Isso acontece com os tolos. Com quem acontece? Com aquele que está pensando que a pessoa vai fazer o mal, mas não. É evidente que alguma coisa tem. O que eu peço é que, se vamos fazer isso e realizar isso, você coloque sua cota de fé. Porque 50% eu coloco e 50% o paciente coloca. Normalmente, numa leitura de tarô, numa consulta astrológica, há uma série de manipulações no sentido de que a pessoa que atende o cliente explora psicológica e emocionalmente esse cliente para dizer o que ele quer ouvir. Para a limpeza, Marisa invocará supostos espíritos obscuros que vão permitir tirar o seu cliente do terreno do baixo astral. Ó, cigana, eu te invoco para que, com as forças do baixo astral, curemos este homem. O corte da bruxaria é feito no plano do baixo astral, com o paciente, para liberá-lo e levá-lo ao alto astral. O paciente é amarrado com fitas pretas na parte da frente e vermelhas nas partes genitais. Com esta fita, liberaremos toda a sua sexualidade para que você fique livre novamente. Trabalhamos a mente porque trabalhamos com a mente quando fazemos um trabalho de magia negra. Tocando os órgãos genitais porque também trabalhamos com os órgãos genitais para que não funcione sexualmente e não consiga ficar bem com ninguém. No joelho para que não haja progresso e tornozelos para que a pessoa não possa andar pela vida livremente. Para que você flua pela vida, livre de toda bruxaria feita para a sua pessoa. Acredito que seja comum que as pessoas temam as bruxas. Não sei se é medo das bruxas ou do que não conhecem, mas as bruxas sempre foram mal vistas. Que abra todos os passos que este homem dê. Eu acho que tudo é um pouco demoníaco. A vida é um pouco demoníaca. As velas usadas no ritual são usadas no paciente de modo que pinguem, porque é uma forma de mostrar que a magia branca venceu a magia negra. Eu não vim fazer o mal a ninguém, eu vim tirar o mal que eu carrego. Agora, se eu viesse fazer o mal pra uma pessoa, aí sim seria demoníaco. Que o fogo sagrado limpe o seu coração e dê a possibilidade de novos amores. Os bruxos não usam truques, usam expressões rituais, práticas rituais. O bruxo não apenas fala, tem que fazer, tem que manipular objetos, tem que fazer ações que transmitam, que expressem suas ideias.
A bruxaria se apresenta como uma alternativa para resolver problemas pessoais com a ajuda de supostas forças sobrenaturais. A procura de soluções rápidas aumenta em épocas de crise social. Cidade do México, México. Para Pedro, chegou o momento da sua iniciação no Palo Monte. Ele vai participar de uma das cerimônias mais extremas e secretas que existem na América Latina. De acordo com o ritual, ele deve oferecer seu sangue para livrar sua vida dos obstáculos. A cerimônia do raiamento começa quando o iniciado é levado até a porta do quarto das prendas. É feito com uma música, o canto do sacrifício. É a forma de dizer que o iniciado já está dentro do quarto da prenda. O raiamento que eu vou fazer é para proteção, para me libertar do mal-estar que possa ter, seja tanto físico como espiritual. Alguma bruxaria que eu possa ter, alguma inveja. É por isso que eu vou fazer o raiamento. O raiamento, para mim, é o fato de marcar o meu corpo, que determinem um morto como o meu protetor, que eu tenha noção na matéria do dano que você pode causar ou o dano que possam te causar se eu desejar o mal para as pessoas. Para tudo sentimos dor, não é? Tanto para evoluir quanto para um emprego melhor, você tem que sacrificar algo, certo? E neste caso, tenho que me sacrificar com a dor do corpo, se é a vontade do meu Pai Deus para que eu possa progredir espiritualmente ou fisicamente. Tem que ser feito. A pessoa fica com os olhos vendados porque não pode saber os segredos que serão feitos aqui. Isso é uma coisa que deve ser mantida sempre em segredo e só podemos saber quando já estamos iniciados no raiamento. As marcas no corpo são feitas com carilê, que é uma navalha de barbear. Assim o sangue flui e esse sangue é dado à prenda para que o reconheça como filho. É como se você estivesse nascendo desse poder. E ao deixar esse sangue no caldeirão, você já é um filho protegido pela ganga por todas as forças que residem ali. Elas serão as divindades ao seu serviço. Quando uma pessoa é marcada no Palo Monte, isso exige uma espécie de sacrifício da própria pessoa. Não só pela questão das marcas que serão feitas na pessoa, dentro do corpo pelos cortes, mas porque finalmente também a pessoa, através desse pacto com o morto, vai ter que ficar amarrada pelo resto da vida com ele. Finalizados os cortes, a prenda ou niganga é colocada sobre o iniciado para que ele tenha conhecimento do sangue que foi derramado para o pacto com o morto. No começo eu fiquei um pouco nervoso porque estava com os olhos vendados, mas com o passar do tempo eu me senti mais confiante, me senti mais forte para poder suportar as coisas. Você sente dor, mas vai diminuindo conforme eles fazem as coisas. Parece que vai te dando força conforme eles fazem. É uma combinação de emoção, adrenalina, sentir como eles vão te ferindo, ou seja, você vai sentindo mais energia. Tata castiga? Poderíamos dizer, com todo respeito, que boa parte do cristianismo é de um martírio pavoroso,
principalmente a vertente católica. Não é assim com o protestantismo, mas há outras religiões que também implicam um martírio e um sofrimento, como se Deus se deleitasse com o sofrimento dos humanos. Eu diria que são formas de sublimar também um certo prazer que a dor sempre provoca. O Tata deu início aos cortes finais no peito de Pedro, cuja fé ficará marcada em seu corpo. Livrar-se do mal é um problema tão complexo como desejá-lo. Destruir essa mulher, ¿qué quiere decir con eso? Acabarla, aniquilarla, así como ella me volvió una nada. Na desesperada corrida por sucesso e abundância, os feitiços ocupam o primeiro lugar. Onde todos veem tabu, nós vemos histórias reais. Venganza, sí. Porque mi tranquilidad es tu derrota. Es tu derrota. Tabu Religiões. Novo episódio. Estreia a seguir no Nat Geo. Bogotá, Colômbia. Santeiros realizam um ritual cujo nome é Suplício Negro. Seu objetivo é ajudar Rosa a se vingar da mulher pela qual o seu companheiro a abandonou. O bruxo lança conjuros que Rosa deve repetir com fervor. Com carne de animal, osso de animal. Com carne de animal, osso de animal. Assim que começar a apodrecer. Assim que começar a apodrecer. Ela também vai apodrecer. Ela também vai apodrecer. Para que assim mesmo. Para que assim mesmo. No momento de sua morte. No momento de sua morte. Os ouvidos da santa. Os ouvidos da santa. Se fechem para não dar misericórdia. Se fechem para não dar misericórdia. E os olhos. E os olhos. Da santa morte. Da santa morte. Não tenham compaixão dela. Não tenham compaixão dela. Não tenho. Eu não sinto culpa porque ela me fez muito mal. Me afundou no desânimo, na tristeza, tentei me suicidar. Então, hoje o que eu sinto é raiva, ódio. Com enxofre. Com enxofre. Que seu cabelo comece a cair. Que seu cabelo comece a cair. Quando ela se pentear. Quando ela se pentear. E quando se olhar no espelho. E quando se olhar no espelho. Que envelheça. Que envelheça. Que os homens tenham nojo. Que os homens tenham nojo. Enquanto você, Santa Morte. Enquanto você, Santa Morte. A faz sofrer. A faz sofrer. A faz chorar. A faz chorar. Faz ela se angustiar. Faz ela se angustiar. A vingança é outro tema fundamental no cenário da bruxaria. Tecnicamente, o chamamos de violência simbólica. A violência com símbolos que não tem nada a ver com armas, mas com o sagrado. Rego com sangue de morto. Rego com sangue de morto. Para que ela tenha. Para que ela tenha. O seu castigo. O seu castigo. E aprenda a respeitar. E aprenda a respeitar. O que é dos outros. O que é dos outros. Que ela sofra. E que ela sofra. A vingança me dá prazer. Todos os que fizeram mal devem pagar. Olho por olho. Dente por dente. Porque eu sou o vingador da Santíssima Morte. Eu te espeto. Eu te espeto. Faço você sofrer. Faço você sofrer. Te destruo. Te destruo. Te destruo. Te destruo. Por todos os lados. Com muita dor. A bruxaria se converte numa espécie de árbitro do conflito contra esta ou aquela pessoa que está por trás de um elemento agressivo. Com esses alfinetes. Com esses alfinetes. Te destruo. Te destruo. Te amarro. Te amarro. De coração. De coração. De corpo. De corpo. De mente e espírito. De mente e espírito. Para que não tenha paz. Para que não tenha paz. Eu sinto raiva, sinto ódio, sinto rancor. É algo que nasce em mim. Eu quero o pior para essa mulher. Vingança. Vingança, sim. Porque a minha felicidade. É o seu sofrimento. É o seu sofrimento. Porque a minha tranquilidade. Porque a minha tranquilidade. É a sua derrota. É a sua derrota. Porque eu estou confiante. Porque eu estou confiante. Eu tenho certeza. E eu tenho certeza. Disso que estou fazendo. Disso que estou fazendo. E assim será. E assim será. Muitas pessoas têm fantasias destrutivas e desejos de vingança. E muitas vezes recorrem às supostas promessas de médiums ou de pessoas que podem realizar isso. Sem dúvida, neles descarregam parte da sua agressividade. Podem fazer isso conscientes ou podem fantasiar que vai acontecer algum mal, e isso pode ter um grau de satisfação e ter alguma eficácia simbólica e evitar a realização real. Te enterro. Te enterro. Te destruo. Te destruo. Acabo com você. Acabo com você. Depois da minha vingança, do castigo, acho que posso reconstruir a minha vida. Ser a mesma Rosa de antes, com energia.
Me considero uma boa mulher, trabalhadora, guerreira e empreendedora. Vou seguir em frente, sozinha. Porque eu não acredito mais em nenhum homem. Me dê sua mão. É um pacto. É um pacto. Mas eu sei que sozinha posso conseguir vencer e ser a mesma Rosa de antes. Buenos Aires, Argentina. Marisa continua com o ritual de limpeza de Fabian, que afirma estar preso a um trabalho de magia negra. Segundo Marisa, a limpeza será eficaz quando o mal for devolvido a quem o provocou. Depois que o paciente está limpo, fazemos a demanda, que é devolver para a pessoa que executou o mal, todo o mal que fez. Porque se não for assim, se não for devolvido, depois de ter sido removido, começa a dar volta pelo cosmos e poderia prejudicar outra pessoa menos a que o provocou. Este fogo com esta pimenta, este sal neste cérebro, vai fazer com que a cabeça arrebente e exploda, que era o que queriam fazer com você. No momento que eu tive que fazer essa demanda, devolver todo o mal a essa pessoa, nesse momento, a bruxa me inspirou confiança e eu fiz com vontade. Pela dor que você me causou. Pela dor que você me causou. Te envio todo esse castigo. Te envio todo esse castigo. Cortamos o coração ao meio, simbolizando o coração dessa pessoa. E colocamos toda a maldade que eu tinha dentro de mim. Tudo picante, todo o vidro, tudo que estava me fazendo sofrer, colocamos nesse coração para devolver para essa pessoa. Fiz com vontade. Coloquei o vidro, enfiei a adaga. Acho até que fiz com raiva. Fazendo a mesma força. Assim isso, como assim. pego esta adaga, mato o seu coração. Eu não senti culpa. Em nenhum momento eu senti culpa. Há um ponto em todas essas agressões de bruxaria que está relacionado com o estado de incerteza da vítima da agressão de bruxaria. Como faço para me livrar disso? Como fico curado disso? E como, além disso, eu me vingo? Como posso me vingar contra quem me agrediu primeiro? A cerimônia de raiamento está chegando ao fim. O Tata marca o peito do iniciado com o símbolo de Mipungo, a divindade que dará força ao morto com quem Pedro fez o pacto. Quando o Tata realiza o pacto, é o início da culminação do raiamento. Porque ele é quem? Ele é o padrinho, e ele também é o pai, e ele é quem dará força à fortaleza através dessa patipemba, ou pacto, que ele vai fazer, que tem a ver com as características do Mipungo com o qual ele foi marcado. Nessa hora, o que acontece? Ele não está mais no chão. Ele já subiu um degrau com essa consagração. Ele não vai ser como todos os humanos. Está no nível mais alto. Se ele começar a se desenvolver espiritualmente, vai subindo e vai subindo. Em muitas religiões e crenças, nos voltamos para certos rituais que de alguma forma marcam o corpo. É a famosa ideia de escrever no corpo. Não só a tatuagem, mas se marcar, a flagelação ou sofrer mutilações. Existem práticas culturais e religiosas que envolvem a mutilação. Inclusive poderíamos ver de forma bem básica, mas é verdade, como a circuncisão. A circuncisão é de fato uma mutilação. Cada vez mais as pessoas querem marcar o seu corpo. Deixar marcas em seu corpo de sua crença mítica ou ritual. Parabéns, Pedro. Você foi iniciado. Para algumas pessoas, a bruxaria é um meio ideal para resolver os problemas de inveja, ciúmes e vingança. Ninguém quer falar, eu consegui isso com a bruxaria. Por quê? Porque ficam com medo e temem a sociedade que é muito moralista. Mas julgar? Isso sim, todos participam disso.
Eu nunca tive medo. E fazer pactos com as forças malignas menos ainda. Estou te velando neste momento, de corpo presente, para que você fique livre, curado e sanado. E que o espírito que te incomodava fique atormentado. Sente-se e saia do caixão. Com fé e devoção. Serei sempre espírita, feiticeiro, bruxo de magia negra. Pois essa é minha missão, meu dom, essa é minha guerra espiritual. Combater as mentiras das demais religiões que sucumbiram o mundo com suas mentiras. Consagração e pureza, majestade e divindade. É a sua menina bonita que o liberta do mal. Consolo dos que sofrem pelo mal dos demais. Eu sei que este irmão curou de verdade. Seu corpo, sua mente, sua vida e sua espiritualidade. Assim é. Assim é. Com fé e devoção. Deveria haver uma legislação em todos os países para os bruxos que têm seus consultórios que cobram caríssimo pelas consultas, que agem assim nas classes populares, com os que se tornam multimilionários, enganando as pessoas com a dor, com a doença, com a morte, com o além, com a quem, prometendo saúde, dinheiro e amor. Deveriam ver as contas desses indivíduos internacionais, entre outras coisas. São verdadeiras multinacionais da fé que enganam as pessoas. Já amarramos a pessoa como ela havia te amarrado. Já está feito. A bruxaria está experimentando um auge e estamos trabalhando como nunca porque eu acho que os seguidores da bruxaria estão procurando respostas na inveja, na maldade humana, nos desejos ruins, ao enviar a má intenção. Às vezes não há nenhuma bruxaria, só desejos ruins das pessoas, que às vezes têm tanta força quanto um trabalho feito. Este momento histórico é caracterizado por uma velocidade vibrante. Esta sociedade e este mundo, onde já não temos tempo, nos faz procurar por procedimentos cada vez mais mágicos, mais imediatos. Existem pessoas que procuram a bruxaria para explicar o inexplicável, para canalizar seus desejos e até para buscar um sentido à sua existência. Ainda que racionalmente não haja nada comprovado, muitos a temem e a consideram um tabu. Versão Marshmallow São Paulo.